Olá, meus queridos, como estão tanto tempo? Nossa equipe se manteve um pouco ausente, pois estávamos preparando uma coisa muito especial. Até porque estamos celebrando um belo acontecimento que enche as nossas vidas de alegria. Sabe o que é? No passado 31 de outubro foi celebrado o Dia da Reforma Protestante, o maior movimento dentro do cristianismo que teve como principal missão fazer com que os cristãos se voltassem aos princípios bíblicos do Evangelho de Jesus Cristo. Sei que quando falamos de reforma protestante, muitas ideias malucas vêm nas nossas cabeças, ideias equivocadas e totalmente deturpadas, em sua maioria, para não dizer tudo, proveniente da Igreja Católica, a maior prejudicada por eles nessa história. Como protestantes vivendo nos tempos modernos do século XXI, temos a importante missão e privilégio, ousaria dizer também, de dar continuidade ao legado deixado por eles. Saibam todos que Martinho Lutero não foi o único reformador protestante. Foi o mais famoso, porém não foi o único. O curto espaço de tempo que temos não nos alcançaria para nomeá-los a todos. A equipe do Assim Diz o Senhor deixa aqui registrado o seu carinho, respeito, admiração e tudo quanto é sentimento positivo e especial a John Huss, John Wycliffe, Jerônimo Savonarola, Martinho, obviamente, né, Martinho Lutero, Ulrico Zwinglio, tá? Os Valdenses, também é outro, João Calvino, né? E o outro é John Knox, tá bom? E também tem muitos outros, né, como eu falei, que entenderam que a verdade era mais importante que a própria existência, conforme nos é ensinado em Atos 20 e 24. A todos eles falamos com amor. Vocês lutaram com bravura e não pouparam sequer a própria vida para dar a conhecer a palavra de Deus. Agora, Deus nos convocou para dar continuidade à batalha contra as forças do mal. E assim continuaremos até o fim da nossa vida ou até Jesus voltar. Sola Scriptura, sola fide. Começaremos hoje uma série onde falaremos dos reformadores protestantes. Porém, antes de iniciar a série, daremos o contexto histórico que pavimentou, no futuro, o surgimento da reforma. Eu sou Diego Isalralde e sou teólogo protestante. Vamos começar? Quando Cristo foi embora para os céus, os judeus continuaram a vida como se nada tivesse acontecido. O templo continuava com seus cultos e os líderes esforçavam-se por eliminar qualquer lembrança do frutífero ministério de Jesus. Satanás realmente acreditava que poderia fazer isso. Cerca de 40 anos depois, Israel era derrotada e completamente destruída pelo Império Romano. Não a Igreja Católica, o Império mesmo, tá? Que regeu o mundo com a dureza do ferro, conforme descrito pelo profeta Daniel, por mais de 600 anos. Foi o império que dominou o mundo conhecido por mais tempo. A destruição de Israel como nação era o resultado direto da própria condenação dos judeus. Assim o demonstra Mateus 27 e 25, que diz: todo o povo gritou em resposta que nós e nossos descendentes sejamos responsabilizados pela morte dele. E assim foi, até que não sobrou absolutamente nada. Historiadores descreveram, né, na época, que a escadaria do Templo de Jerusalém jorrava sangue como água. Não teve jeito ou salvação. Os próprios judeus procuraram por isto, e a destruição total e para sempre foi o resultado. Israel, como sempre foi conhecido, jamais voltou a se erguer. A partir de então, Cristo deu sequência à pregação do seu evangelho usando todos os seus servos. Ele já havia alertado aos seus discípulos que os governantes deste mundo iriam impor sua autoridade acima da palavra de Deus, conforme vemos escrito em Mateus 24, 9, 21 e 22. A igreja primitiva, como era chamada a Igreja de Deus no início, foi testemunha das terríveis profecias dadas por Jesus. Não demorou muito e o mesmo espírito de perseguição ressurgiu e começou sua guerra contra os servos de Jesus. Hebreus 11:36 diz: alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. E não pensem nem por um momento que eram mortos apenas escravos ou pessoas comuns. Nada disso. Nobres ou escravos, ricos e pobres, sábios e ignorantes, foram mortos sem qualquer constrangimento
ou misericórdia. Historicamente falando, isto teve início mais ou menos após o martírio do apóstolo Paulo, pelas mãos de um dos imperadores mais cruéis e sanguinários que já tivemos a desgraça de conhecer, Nero. Aquele demônio disfarçado de ser humano não tinha qualquer problema quando a questão era matar inocentes. Foram momentos realmente terríveis para os servos de Deus. Satanás realmente conseguiu destruir através da morte milhares de servos de Deus que preferiram render a própria vida do que negar a Jesus. A verdade penetrava até nos lugares mais recônditos e difíceis da terra, até para o exército romano. Conta-se que um cristão, enquanto que discutia com os governadores pagãos, disse: "Podeis matar-nos, torturar-nos, condenar-nos, vossa injustiça é a prova de que somos inocentes. Tampouco a vossa crueldade vos aproveitará." Na Apologia de Tertuliano, no parágrafo 50, ele diz: "Quanto mais somos ceifados por vós, tanto mais crescemos em número. O sangue dos cristãos é semente." Satanás percebeu que na base da porrada pura não ia conseguir derrotar os servos de Deus. Ele decidiu então mudar a estratégia. Se não podia vencê-los, tentaria unir-se a eles hasteando a sua bandeira dentro da mesmíssima igreja cristã, que não é a igreja católica, tá bom? Isso precisa ficar bem claro. Eles vão entrar na história agora. Calma aí, eu estou chegando lá. Se o inimigo de todas as almas pudesse conseguir misturar elementos do paganismo às verdades bíblicas, fazendo parecer super normal e até certo ponto bastante lógico, ele conseguiria dessa forma o que com a perseguição não fora conseguido. Entenda, como resultado, a perseguição acabou, fazendo uso de ideias que são populares inclusive em nossos dias, utilizando a prosperidade temporal e honra mundanas. Idólatras foram convencidos a adotar partes da fé cristã. E aí, meus amigos, a bagunça que chegou até mesmo em nossos dias começou. Foi muito difícil para os servos de Deus enfrentar esta situação. Acostumados como estavam a perseguição, tortura e mortes, a possibilidade de tranquilidade, enfim, era uma poderosa tentação. Alguns dos mais firmes resistiram por um tempo, mas depois, alguns foram cedendo, falando coisas como: "Baixemos um pouco a norma, não precisa ser tão estrito assim." Foi simplesmente ladeira abaixo. A união que fora feita entre o cristianismo e o paganismo foi o resultado trágico. Adoradores de ídolos professavam estar convertidos, mas era mentira, mudando o objeto de adoração e culto para imagens, tipo Virgem Maria, santos, Pedro, etc. Fazendo essa junção, a religião cristã tornou-se corrupta e a igreja cristã perdeu a sua pureza e poder. Interessante que sempre houve duas classes de seguidores de Jesus. Enquanto que uma classe estuda a vida do Salvador e com muito esforço e fervor procura corrigir os erros e defeitos de caráter, conforme o modelo de vida de Cristo, a outra classe evita as claras e concretas verdades que exporiam seus erros e defeitos de caráter. Curioso, não acham? Tão impossível foi esta, digamos, união entre cristianismo e paganismo que os seguidores fiéis acharam necessário se separar desses cristãos falsificados. E aí, novamente, os problemas recomeçaram. Satanás estava tentando outra vez o que falhara no passado, quando ofereceu ao Messias um acordo, onde ele dava a Jesus todo o controle da terra, que na realidade ele não tinha, ele havia apenas usurpado e tinha que na realidade que devolver, não é? A resposta de Jesus foi um direto e concreto: chega pra lá e cai fora. Como não dera certo esta estratégia, ele tentou uma nova forma de fazer isso através de uma nova figura que surgia naquele momento na história do mundo: o Bispo de Roma. Uma das principais doutrinas do catolicismo é que o Papa é a cabeça visível da Igreja Universal de Cristo, investido de autoridade suprema sobre os bispos e pastores em toda a parte do mundo. E pior, tem-se dado ao Papa os próprios títulos da divindade. O título Senhor Deus, o Papa. E antes que você fique bravo e comece a me xingar, deixa eu te explicar melhor. Esta passagem faz parte da lei canônica romana, ou Corpus Juris Canonici, do Papa Inocêncio III, que declara que o pontífice romano é o representante sobre a terra não de um mero homem, senão do próprio Deus. Isto passou por várias revisões no decorrer dos séculos, até que o Papa Pio X autorizou a codificação em lei canônica em 1904 e o código resultante entrou em vigor em 1918.
Está na história e documentado. Não tem como mentir sobre isso, tá bom? Mas agora voltando um pouco sobre o que falávamos, o Papa foi declarado infalível e exige a homenagem de todos os homens. E o homem é adorado e amado por milhões em todo o mundo. Os que temem, reverenciam e adoram a Deus rejeitam estas satânicas, heréticas e ridículas pretensões. Como? Da mesma forma que Jesus fez com seu inimigo, conforme está escrito na palavra de Deus em Lucas 4:8, que diz: Jesus respondeu, as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Não há na Bíblia qualquer menção ou ordem de Deus que Ele tenha designado um homem para ser a cabeça da igreja. E eu sei que os católicos adoram citar Mateus 16:18, que diz: agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Cristo não estava falando de Pedro. Eu sei que Pedro significa pedra, porém não devemos esquecer que Jesus sempre foi a pedra angular. Então, se não tirarmos do contexto esse texto bíblico, ele nos revelará que ninguém, a não ser Jesus, é a cabeça do movimento que possui, ainda por cima, o seu próprio nome, o cristianismo. Portanto, por favor, não inventem moda. Isso não cola nem por obra e graça do Espírito Santo. Eu sinto muito. Não é muito difícil de perceber que, se queria ter sucesso em sua guerra contra a Trindade, Satanás precisava suprimir o quanto antes a palavra de Deus. Jesus sempre o derrotou com um está escrito ou um assim diz o Senhor. Então, para que outros seres humanos não tivessem esse mesmo poder, ele deveria tirar da jogada a Bíblia. Se ela fosse suprimida e ocultada, ele poderia ter maior sucesso na guerra contra Deus. Essa lógica foi seguida fielmente pela igreja em Roma. Durante literalmente séculos, ela simplesmente proibiu a circulação da Bíblia. Era de fato vedada ao povo ler, ou mesmo tê-la em casa. Já pensou numa loucura e injustiça dessas? Somente aos sacerdotes e prelados era permitido ler e interpretar a Bíblia, e eles davam a interpretação que queriam, ao seu bel prazer, infelizmente. Dessa forma, o chefe de Roma foi universalmente reconhecido como vigário de Deus na terra e estava dotado de autoridade sobre a Igreja e o Estado. A Igreja Católica lentamente começou a introduzir enganos dos mais absurdos possíveis. O Papa Gregório VII proclamou a perfeição da Igreja de Roma. Ele dizia, inclusive, que essa igreja nunca errou e jamais erraria, e que tudo isso era apoiado pela Bíblia. Quando perguntavam por essas evidências, ele criava decretos para afirmar isso, mas nunca da Bíblia em si. Inventar histórias e decretos que antes nunca se ouvira falar é um costume milenar do catolicismo. E a coisa não parou por aí. Removendo a famosa e linda ceia do Senhor, os católicos impuseram o sacrifício da missa, um disfarce horroroso e que insulta ao céu quando os padres pretendem converter o simples pão e vinho no verdadeiro corpo e sangue de Cristo. E quem não aceitasse isso seria condenado à morte. No século XIII, fora finalmente estabelecida a maior das armadilhas do papado, um genocídio que levou à morte a mais de 8 milhões de pessoas, a Inquisição. A Igreja Católica costuma se gabar na criação de universidades, orfanatos e vai lá pedrada. Mas a verdade é que eles submeteram ao mundo numa época de trevas como nunca antes havia acontecido. Os papas eram acusados de crimes tão hediondos que até mesmo os governantes pagãos faziam de tudo para tentar destituí-los. Durante séculos, a Europa fez pouco ou nenhum avanço no progresso do saber, nas artes ou na civilização. Uma paralisia moral e intelectual caíra sobre o cristianismo. Mas essa bagunça, essa baderna, estava prestes a terminar. Deus estava simplesmente enojado com esta situação e começou uma verdadeira revolução no mundo daquela época, trazendo a sua palavra novamente à tona. Antes da reforma protestante acontecer, as pessoas precisavam ser levadas a querer estudar a Bíblia. Para tal missão, fora escolhida um grupo completamente firmado na palavra de Deus e que estava disposta a tudo para devolver ao mundo o desejo de ler a Bíblia. Com vocês, os protagonistas do próximo vídeo da nossa série, os valdenses. Bom, minha gente, foi muito bom passar estes momentos com todos vocês. Estou realmente muito ansioso pelo próximo vídeo da nossa série. Já segue o nosso canal e o nosso Instagram? Curta nossos vídeos e inscreva-se no nosso canal para que o YouTube te avise quando novos vídeos forem postados. Tá bom? Lembre-se,
Não acredite em tudo que vê ou escuta, mas faça o teste com a eterna palavra de Deus, já que para um cristão nada mais importa a não ser assim diz o Senhor. Até a próxima.